Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos fazer uma exploração bem a fundo de um texto, assim, fundamental, né? Gênesis, capítulo 3. Exato. Aquele capítulo que todo mundo já ouviu falar. Sim, a história da serpente, a fruta proibida, a expulsão do paraíso. É isso que a gente vai analisar hoje, focando na tentação, na queda e, claro, nas consequências que vieram logo depois. Em capítulo denso, com certeza. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando um material de apoio bem legal, notas e comentários de duas bíblias de estudo, a Roman e a Nova Almeida atualizada. Elas trazem umas perspectivas, uns detalhes que ajudam a gente a entender melhor, né? Sim, são ótimas fontes para esse tipo de análise mais detalhada. E a nossa missão aqui é tentar desemaranhar os fios dessa narrativa toda, olhar de perto o que aconteceu ali entre a serpente, a mulher, o homem, Deus, e entender o que essas fontes destacam, buscar mais clareza sobre o significado disso tudo. Então, bom, bora começar a desempacotar essa história. Bora lá. Tudo começa com a entrada em cena da serpente. E logo de cara, as fontes que a gente viu ressaltam isso. Ela não é um bicho qualquer. É descrita como a criatura mais astuta... Sagaz? Isso, astuta, sagaz, a mais inteligente, talvez, de todas as criaturas selvagens que Deus fez. E a abordagem dela é muito interessante. É sutil, né? Extremamente sutil. Ela não chega negando Deus, nada disso. Ela começa com uma pergunta para a mulher, mas uma pergunta que já, distorce a ordem divina e planta uma sementinha de dúvida sobre a bondade de Deus. Como assim? Deus não tinha dito isso. Mas a pergunta já joga no ar a ideia de um Deus restritivo, sabe? Que talvez esteja escondendo algo. Ah, entendi. Já começa a minar a confiança. Exatamente. E as fontes, claro, mencionam a interpretação mais comum, que conecta essa serpente a Satanás, a uma força de oposição a Deus, citando até outras passagens bíblicas, como o Apocalipse, Isaías. Certo. E tem um detalhe linguístico interessante que uma das notas traz sobre a palavra hebraica nashash. Além de cobra, pode ter uma raiz ligada a brilho, ser brilhante. Talvez sugira algo mais atraente, sedutor, do que a gente imagina só pensando numa cobra. Que curioso isso. E o diálogo continua, né? A mulher responde. Sim, e a resposta dela também é chave. Ela corrige a serpente sobre poder comer das outras árvores, mas ao repetir a proibição sobre a árvore específica, ela adiciona algo: nem tocareis nele. Isso. E as notas comentam que essa parte do tocar não estava na ordem original de Deus, lá em Gênesis 2, né? Exato. Aí fica a dúvida, foi um exagero dela? Uma interpretação mais rígida? Ou será que Adão já passou a informação para ela com esse acréscimo? Não sabemos ao certo, mas mostra que a percepção dela sobre a proibição talvez já estivesse um pouco tensa, né? Pois é. E é aí que a serpente ataca de vez. É o xeque-mate da tentação, digamos assim. Ela contradiz Deus diretamente. É certo que não morrereis. Uma negação frontal. Uau! E ela não para aí. Ela oferece um motivo para essa suposta mentira de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa promessa, ser com o Deus conhecendo o bem e o mal, isso é muito forte. O que exatamente significa esse conhecer o bem e o mal aqui, segundo as fontes? Olha, as notas exploram bastante isso. E a conclusão geral é que não se trata só de um conhecimento intelectual, tipo, agora eu sei a diferença teórica entre A e B. Parece ser algo mais experiencial e ligado a uma busca por autonomia moral. É como se eles desejassem o poder de decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal, entende? Independente do critério divino. Definir seus próprios termos. Isso, ser o próprio padrão. A tentação mexe com orgulho, com esse desejo de independência radical, de ser o árbitro da sua própria realidade. É muito profundo. E funciona, né? Porque o texto descreve, na sequência, uma mudança total na percepção da mulher. Aquela árvore que antes era só proibida, de repente... De repente ela parece boa para comer, agradável aos olhos
E olha só, desejável para dar entendimento. É uma combinação fatal, né? Atrai o corpo, a vista e a mente. Exatamente. É um apelo completo. E aí ela age. Tomou o fruto, come e dá ao marido. E o texto frisa, que estava com ela. Esse detalhe me chamou a atenção. Que estava com ela. É crucial. Os comentários que a gente analisou dão muito peso a isso. Adão não estava, sei lá, do outro lado do jardim. Ele estava ali. Do lado dela, durante a conversa com a serpente. Aparentemente, sim. Presente, mas calado, passivo. Ele não interveio, não defendeu a palavra de Deus, não protegeu a esposa daquela conversa. Então a responsabilidade é claramente compartilhada ali. Entendi. E a consequência é imediata. Imediata. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Não é a iluminação prometida pela serpente, né? Pelo contrário. É a vergonha. É a vergonha, a culpa. A primeira reação deles é tentar se cobrir, costurar umas folhas de figueira. É o início da alienação. O desconforto um com o outro e o medo de Deus, que já começa a surgir. Nossa. E a cena seguinte aumenta ainda mais essa tensão, quando eles ouvem Deus no jardim. Sim, o texto diz que eles ouvem a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Uma imagem que antes talvez fosse de comunhão, agora causa pavor. E eles se escondem. Se escondem. E aí vem a pergunta divina. Adão, onde está você? E as notas de estudo são claras, né? Essa pergunta não é de localização. De jeito nenhum. Deus sabia perfeitamente onde eles estavam fisicamente. A pergunta é relacional. É um Adão, onde você se meteu? O que aconteceu com você? Em que estado você se encontra? É um chamado para sair da sombra, para encarar a realidade. Mas a resposta não é bem essa, né? Não mesmo. A resposta de Adão e logo depois a de Eva revela aquele padrão triste que a gente conhece bem. O jogo de culpa. O famoso empurra-empura. Exatamente. Primeiro Adão admite o medo, diz que se escondeu porque estava nu, mas quando Deus pergunta diretamente se ele comeu do fruto, aí vem. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Nossa, ele culpa a mulher e ainda dá uma indireta pra Deus, né? A mulher que tu me deste. Preciso. A culpa é da mulher e, por extensão, de quem a deu a ele. Aí Deus se volta para a mulher e ela. A serpente me enganou e eu comi. A culpa é da serpente. Ninguém assume. Ninguém assume. É sempre o outro. Os comentários destacam muito bem esse ciclo. Medo, vergonha, esconderijo e, quando confrontado, a transferência de responsabilidade. Falta ali a confissão genuína, o arrependimento. É uma dinâmica que, infelizmente, a gente vai se repetir muito. É verdade. E depois dessa troca de acusações, vem os julgamentos de Deus. Ele começa pela serpente, certo? Isso. A serpente é a primeira a ouvir a sentença. Ela é amaldiçoada acima de todos os animais, condenada a rastejar sobre o ventre e a comer pó, que é uma imagem fortíssima de humilhação, de derrota. E tem aquela parte sobre a inimizade. Sim, Deus estabelece uma inimizade perpétua entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E é aqui que entra aquela frase que é, assim, teologicamente super importante. Aquela do ferir a cabeça e ferir o calcanhar? Exatamente essa. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. As bíblias de estudo que a gente usou explicam que isso é conhecido como proto-evangelho. Proto-evangelho, primeiro evangelho. Isso como se fosse o primeiríssimo anúncio do evangelho. Da boa notícia, ainda que de forma meio velada, sabe? Indica que vai haver um conflito constante entre as forças do mal, descendência da serpente, e a humanidade, descendência da mulher. Mas também aponta para uma vitória final. Alguém da linhagem da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, mesmo que sofra um ferimento no processo. E a interpretação cristã liga isso a Cristo, né? Majoritariamente sim. Vê aqui uma prefiguração da vitória de Cristo sobre Satanás na cruz e na ressurreição. É impressionante como, já no meio do julgamento, surge essa faísca de esperança futura. As fontes destacam muito isso. Muito interessante. Quer dizer, mesmo na consequência já tem um sinal de algo mais. Exato. Mostra que a resposta de Deus é complexa. Não é só punição,
Mas, claro, as consequências dolorosas são bem reais e atingem a todos. Sim, porque depois da serpente, Deus fala com a mulher. E as palavras são duras, falam de dores multiplicadas no parto. Sim, sofrimento na concepção e no parto. E também da relação dela com o marido. Tem aquela parte do teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Essa parte gera muita discussão, né? O que as notas dizem sobre isso? Geram muita discussão mesmo. O versículo 16 é bem complexo. As notas exploram isso. Por exemplo, o que significa esse desejo da mulher pelo marido? A palavra hebraica aqui é teshuká. Tishuká? Alguns acham que é um desejo de afeto, de união, mas outros comparam com o uso da mesma palavra lá em Gênesis 4, quando Deus diz a Caim que o pecado deseja dominá-lo. Nesse caso, poderia indicar uma tensão, uma luta por controle dentro do casamento. Uma dinâmica de conflito? Possivelmente. E sobre o domínio do marido, muitos comentaristas, e as notas refletem isso, entendem que não é Deus estabelecendo uma norma ideal, tipo, é assim que deve ser, mas sim descrevendo uma consequência trágica da queda. O pecado distorce a parceria original, aquela de Gênesis 2, que era de igualdade e ajuda mútua. Agora, a relação fica marcada por essa tensão de poder. Entendi. É uma descrição da realidade caída e não uma prescrição divina. Exato. Uma consequência triste do pecado nas relações mais íntimas. E aí Deus se volta para Adão. E para ele, a consequência está ligada ao trabalho e à terra. Sim, porque ele ouviu a voz da esposa em vez da voz de Deus, a terra agora é amaldiçoada por causa dele. O que isso significa? Que o trabalho para tirar o sustento da terra vai ser duro, penoso. Com suor no rosto. Ninhas, vai resistir ao esforço humano. E, por fim, a sentença de morte física é declarada sem rodeios. És pó e ao pó tornarás. É importante notar como as fontes apontam que o trabalho em si não é a maldição, certo? Porque ele já cuidava do jardim antes. Perfeito. O trabalho já fazia parte do plano. A maldição é a dificuldade, a frustração, essa relação de conflito com a criação para poder sobreviver. É o trabalho se tornando labuta. E a mortalidade física, claro, é a consequência direta por terem comido do fruto proibido. Deus avisou e agora a sentença se confirma. É, pesado. Mas mesmo depois disso tudo, ainda tem uns momentos ali antes da expulsão final, né? Tem sim, Adão dá um nome à esposa, Eva. E explico por quê. Por ser a mãe de todos os viventes. É um nome de esperança, de alguma forma. Pode ser interpretado assim. As notas até questionam, será um ato de fé naquela promessa do descendente que viria? Ou só uma afirmação de autoridade? De qualquer modo, aponta para a vida que continua, apesar de tudo. E logo em seguida tem uma ação surpreendente de Deus. As roupas de pele. Exatamente. O texto diz que o próprio Deus fez túnicas de pele e vestiu Adão e ela. Qual o significado disso? Por que peles e não mais folhas? As fontes veem isso como um ato de imensa misericórdia. Eles tentaram se cobrir sozinhos, com algo frágil, inadequado. Deus proveio uma cobertura de verdade, duradoura para a vergonha deles. Mas tem um detalhe implícito aí, né? Qual? Para ter pele, um animal precisou morrer. É a primeira morte registrada na Bíblia, mesmo que indireta. Muitos veem aqui um sinal, um prenúncio da necessidade de sacrifício, de que o pecado exige um preço, exige sangue para ser coberto. É Deus cuidando deles, mas já indicando o custo do pecado e talvez a solução futura. Forte isso. Um ato de graça, mas com um custo. Exato. E aí finalmente vem a expulsão do Jardim do Éden. Sim. Deus fala algo como: olha só, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora não podemos deixar que ele estenda a mão, pegue também da árvore da vida, coma e viva eternamente nesse estado caído. É isso. A preocupação é que eles vivam para sempre nesse estado de pecado e separação. E por isso, ele os expulsa do jardim. É uma punição clara, a perda daquele lugar. Sem dúvida. Marca a separação da presença especial de Deus ali. Mas de forma paradoxal, as notas de estudo também sugerem que, até nessa expulsão, pode haver um elemento de misericórdia.
Misericórdia na expulsão, como assim? Impedir o acesso à árvore da vida significava evitar que a humanidade ficasse presa para sempre em um estado de pecado, de sofrimento, de alienação de Deus. Seria uma eternidade horrível. Então, a expulsão nesse sentido evita um mal ainda maior. Faz sentido. E para garantir essa separação, Deus coloca querubins, que são seres angelicais poderosos, e uma espada flamejante guardando o caminho para a árvore da vida. É um símbolo forte dessa barreira entre a humanidade caída e a fonte da vida na presença direta de Deus. Uau! Realmente muita coisa num capítulo só. Se a gente for recapitular o que conversamos, com base nas nossas fontes, vimos a astúcia da tentação, né? Como ela distorce a palavra e a bondade de Deus. Sim, focado nisso. Depois, a escolha humana pela desobediência, essa busca por uma autonomia que deu muito errado. Aí as consequências na hora, vergonha, medo, o jogo de culpa. Aquele ciclo triste. Exato. Analisamos os julgamentos, que mudaram tudo, a relação com o espiritual, as relações humanas, especialmente no casamento, no parto, a dureza do trabalho, a terra amaldiçoada, a morte. E a expulsão final. E a expulsão, que é um juízo pesado, mas que, como você explicou, também tem sinais da graça de Deus, como a cobertura que ele deu, e aquela primeira promessa, o proto-evangelho, de que o mal não ia vencer no final. Exatamente. É uma narrativa que lança as bases para muitos temas que vão percorrer toda a Bíblia e, acho que dá para dizer, toda a experiência humana, de certa forma. Com certeza. E talvez para a gente fechar essa nossa conversa, com base no que a gente viu no material, fica uma reflexão, né? Será que esse padrão todo que a gente viu ali em Gênesis 3, o questionamento da bondade de Deus, a atração pela autonomia a qualquer preço, a dificuldade em assumir responsabilidade, a culpa que a gente joga no outro, a fratura nos relacionamentos, será que esses ecos ainda são fortes hoje em dia, no mundo, nas nossas vidas? Pensar sobre como essas dinâmicas ainda operam talvez ajude a gente a ter alguma perspectiva sobre os desafios que enfrentamos, sabe? Tanto pessoalmente quanto como sociedade. E sobre essa busca que parece constante por algum tipo de restauração, de conserto. Fica aí a provocação para continuar pensando sobre isso. Excelente reflexão para a gente terminar. Obrigada por essa análise tão rica. Eu que agradeço a conversa.